Então, vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos certamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações eternas, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Abri, Senhor, meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-me e socorrei-me. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, lembrando a todos que vamos usar depois as plataformas Kahoot. Vou tentar fazer com vocês atividades de revisão sobre objetos e sobre também as vestimentas litúrgicas. Quem quiser mandar opiniões para poder melhorar os nossos encontros virtuais, pode mandar, tá certo? Quem não quiser mandar lá no grupo, pode mandar no meu PV ou no PV de Moisés, tá certo? Bom, então vamos abrir o Evangelho vai ser de Mateus, capítulo 25, versículo do 14 ao 29, certo? Não é do dia, não. É Mateus, capítulo 25, versículos do 14 ao 30. Certo? Mateus, capítulo 25, versículo do 14 ao 30. Nunes? Pode ser, Nunes? Quer ler? Dá para ouvir direitinho? Dá. Eu vou desligar aqui meu áudio, tá certo? Tá certo, então vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Será também como o homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fez-lo produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos adiantou-se também e disse, Senhor,
Confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu senhor. Veio, por fim, o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhaste. Por isso, tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julgo ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito obrigado, Nunes, pela sua ótima leitura. Se quiser partilhar, pode partilhar, tá certo? Agora, quem quiser dizer qual o versículo lhe chamou a atenção, pode dizer, tá certo? Leila, Moisés. Se quiser também partilhar, Nunes, pode ligar seu áudio aí, seu áudio que estamos atentos, tá certo? Moisés colocou, deixa eu ver aqui. Será dado o que tem e terá em abundância, mas o que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. Marceliana ainda está lendo o capítulo... Não é o capítulo 18 não, Marceliana, é o capítulo 25 de Mateus. 25, versículo 14 ao 30. Então tu quer falar sobre o versículo, né? O versículo 18, né? Mas o que recebeu apenas um foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Certo. E aí, alguém mais? Bom, essa passagem que Jesus nos apresenta hoje, que foi escolhido hoje, a parábola dos talentos, quando a gente percebemos sobre cada um dos seus empregados, cada um teve a sua determinação, a sua capacidade, e cada um fez o quê? Naqueles que tinham a capacidade e não deixou como posso dizer, se desanimar pelo medo, o que é que fizeram? Eles fizeram e conseguiram mais talentos. Ou seja, eles conseguiram em dobro. Já o que ficou com um talento apenas, o que é que ele fez apenas? Enterrou. Mostrando que ele, deixando sua capacidade e seu medo e também um pouco de sua preguiça, fazer o quê? Fazer com que ele se desanimasse na sua caminhada, na sua missão. E nesse mês da missão, Deus nos convida, não sei se vocês estão ouvindo um som muito alto, é porque aqui no meu vizinho é um bar, tá certo? Peço perdão, tá certo? Aí o que acontece? Nesse tempo missionário, Deus nos convida a cada vez mais a participarmos frequentemente desta comunhão que Deus cada dia mais nos chama. E qual é essa comunhão?
de nós podermos usar os nossos talentos, de nós de termos cada vez mais ter a capacidade de servir uns aos outros, como o próprio Cristo nos ensinou. Então, cada um de vocês possui uma capacidade, possui um talento. Tem uns que têm capacidade de quê? De cantar, outros têm capacidade de evangelizar, outros têm capacidade de até mesmo fazer o quê? É apenas coordenar. Eu não sou muito de coordenador, então estou só fazendo os pontos, tá certo? Mas assim, Deus cada vez mais, Ele nos capacita. E quanto mais a gente pedimos a Ele para que nós possamos seguir no caminho do bem, Ele vai cada vez mais o quê? Ele vai confiar o quê? Mais talentos para cada um de nós. Ou seja, Ele vai nos capacitando, vai nos formando. E principalmente vocês, coroinhas. Como vocês têm capacidade de servir em cima do altar, de servir com muito amor, zelo e dedicação, o que acontece? Vocês não estão fazendo, como o próprio Jesus falou, vocês não fazem por pessoas, vocês estão fazendo para Deus. E quando vocês mais fazem para Deus, mais vocês estão sendo o quê? Retribuídos. Cada vez mais vocês estão sendo agraciados pelo amor de Deus. Essa é a palavra certa. Porque quando você serve com amor, o amor de Deus cada vez mais vai preenchendo essa necessidade que tanto nós tenhamos. E a graça cada vez mais vai inundando o nosso ser. E cada dia mais Deus vai nos formando e vai cada vez mais nos prosperando com aquilo que Deus nos confia. Nunes, quer compartilhar algo a mais? Quer corrigir o que eu disse de errado, por favor? Licença. Pois não. Não, jamais corrigir, porque o que tu falou está totalmente correto, né? Tá tudo dentro do contexto desse capítulo de São Mateus. Eu só vou adicionar mais algumas coisas ao que tu já falou, tá bom? Então, como o Yuri já falou, nessa questão de nós, enquanto coroinhas, eternos coroinhas e cerimoniários da paróquia de nosso querido padroeiro Santo Antônio, é bom estarmos à disposição de Deus para que Ele possa agir em nosso interior e assim nós, agindo por Ele, podermos estar no nosso segmento, né, diário. Nós como os coroinhas, cerimoniários, os padres que devemos rezar, os leigos que também trabalham em nossa paróquia em leitura, em cântico, em evangelização, enfim. Só que eu acho interessante esse capítulo 25 de São Mateus. Na realidade, São Mateus é incrível, assim como os outros evangelistas, né? São Mateus, aquele homem pecador, publicano, cobrador de imposto, que mesmo nas suas fraquezas, e que eu acho que nem pensava em seguir Jesus, apesar de Deus, na sua onipotência, já sabia que ele seria um homem do bem, mas quando ele decide seguir Jesus, ele larga tudo. Ele estava sentado, anotando algumas coisas, e Jesus passa e apenas diz: segue-me. E aquela fé de São Mateus, apesar de ser um pecador, e por isso eu acredito que poderia ser que naquele tempo ele fosse odiado, porque ele fazia coisas ruins, digamos assim, porque ele não perdoava aqueles que tinham dívidas. Mas voltando para o contexto, se a gente pudesse subir um pouquinho mais, a gente vai perceber que esse capítulo 25 quer de nós justamente essa prontidão, de estarmos prontos, e não é prontos de dizer assim, eu sou perfeito, eu vou ser coroinha porque eu não tenho pecado, eu vou ser cerimoniário porque eu sou uma pessoa transparente. Não, não é isso. O capítulo 25 que nós estamos lendo hoje, que Yuri nos deu por palavra hoje de Deus, é justamente essa questão. Deus me chama, e como Yuri colocou, o Espírito Santo nos
cita. Eu vou dar meu sim para ser coroinha na igreja? Eu vou. Mas eu sei que eu ainda tenho meus erros. Eu sei que eu ainda tenho minha vida um pouco complicada. Eu sei que eu ainda estou lutando para ser um cristão melhor. Só que o Espírito Santo, o Paráclito que foi nos dado por Deus, por meio de Jesus, nos capacita para que nós cheguemos também àquele que apresentou mais de 5 talentos diante de Deus. Mas como é que eu vou apresentar esses talentos? É a cada dia se tornando um filho amado de Deus. Para que um dia, quando nós chegarmos perto dele, não face a face, porque infelizmente nós pecadores não veremos a face de Deus, mas nós veremos a face de Jesus, não é isso? Para que um dia, quando a gente esteja diante dele, ele olhe para a gente com um sorriso de pai e diga: vem, fica feliz comigo, porque eu te dei e tu frutificou. Eu te conservei e tu me deu orgulho. Eu te dei coragem e tu soube lutar. Eu te fiz coroinha e tu serviu como exemplo nos altares da tua vida. Eu te fiz cerimoniário e tu, dentro das tuas limitações, quis me seguir. E no final das contas, nós vamos estar todos felizes. Nós vamos estar todos reunidos. Porque se Deus deu, é porque Ele quer de nós. Mas não se esqueçamos, façamos sempre como Jó. Deus me deu, Deus tomou. Tá bom? Então, como já foi falado também por Yuri, é importante dizer que esse evangelho ele é bastante conhecido porque é a parábola dos dons. É a parábola que Jesus se fez por Mateus para justamente nos dizer que cada um dentro da sua igreja santa, que no caso é a nossa igreja católica, apostólica romana, cada um tem a sua função. Da mesma forma que eu posso ter vários talentos na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha vida religiosa eu também tenho por dever de cristão de ter os meus dons e fazer com que eles frutifiquem. Não é realidade que nas nossas escolas, por exemplo, vocês são cobrados muitas vezes por ser excelentes em matemática, em português, em física, em biologia, em ciências, em redação. Só que muitas vezes nós não conseguimos ser perfeitos em tudo. E também não devemos ser, porque perfeito só é Deus. Eu, por exemplo, se eu fosse contado na escola pelo dom da matemática, eu ia ser uma negação. Só que, em contrapartida, português, ciências e outras matérias existem. Então, se eu não sou tão bom em matemática, eu vou me aperfeiçoar, não vou também jogar para o lado, mas eu vou ser bom naquilo que eu quero ser. Da mesma forma é a igreja. Tem pessoas que dizem: ah, eu queria ser leitor na igreja, mas toda vez que eu chego lá no abão da palavra, quando eu fico de frente com o lecionário, quando eu pego o microfone, eu começo a me tremer e é quase desmaiando. Ah, eu queria cantar na igreja, mas toda vez que eu pego o microfone, o povo fica rindo. Ah, eu queria pregar na celebração da palavra, mas eu não tenho conhecimento da palavra de Deus. Deus dá aquilo que cada um consegue carregar. Deus provê, Deus proverá. E o Espírito Santo fecunda. Não adianta eu querer ser leitor se eu não tenho capacidade de ser leitor. Eu vou procurar aquilo que Deus quer de mim dentro da minha igreja. E quando você se encontrar, realmente Deus vai agir e tudo vai dar certo. Pronto, Yuri. Muito obrigado, Nunes. Obrigado a todos. Alguém quer mais falar mais um pouco? Quer acrescentar mais algo do que nós falamos? Moisés, Leila, Laura, Marceliana, Jefferson. Só tentei agradecer a Nunes pelas suas belas palavras, por ter nos ajudado neste encontro de hoje, tá certo?
Muito obrigado, Nunes. Voltando agora à parte dinâmica, o que acontece? Nós vamos ter que fazer algumas ajustes no modo de servir, tá certo? Serve tanto para os coroinhas quanto para os cerimoniários, tá certo? Quem for ficar com missal, foi uma orientação que o padre Leandro pediu. Quem ficar com missal, por favor, não ficar segurando as páginas, certo? Não ficar, como posso dizer, passando de página em páginas. Porque como está sendo tudo gravado, pode também ter o risco também de pegar se contaminado pelo Covid-19, tá certo? Outra questão é a respeito também de nós sermos um pouco mais ágil, porque ainda tem um coroinha que ainda está um pouco meio perdido. Compreende-se que, como nós estamos também no tempo da pandemia, tem muita coisa ainda que está fazendo que nós sintamos um pouco de receio, né? Um pouco de medo em servir. Como a Marcelo falou, vocês estão um pouco perdidos, mas isso não você não se preocupe, porque como nós passamos quase 7 meses, né? É 7 meses, Nunes? 7 a 8 meses, mais ou menos, que nós estamos no tempo da pandemia, e acontece que o quê? Que muitas coisas nós já se esquecemos. Quando estava isso, nós estamos indo para 8. Muito obrigado, Nunes. Quando nós estamos o tempo todo aqui dentro de casa, nós só temos mais o costume de dentro de casa. Por exemplo, lavar banheiro, lavar casa, agitar as coisas de casa, né? E quando nós passamos um pouco distantes da missa, acabamos ficando meio perdidos nessa questão. Então, o que acontece? Quando vocês chegarem na missa, vocês têm que prestar atenção nas coisas mais básicas, como aconteceu comigo na quinta-feira. Não foi transmitida, mas foi tirada as fotos. Eu vou estar servindo na quinta-feira e levei o cálice e a âmbula. Aí faltou as galhetas. Aí o que acontece? Mas desde que estava tudo certo, porque as galhetas eram para vir em procissão. E as galitas não vieram na procissão. E eu já estava com a bacia e com a jarra na mão. Aí ele disse, eita, e agora? E era só eu que estava servindo. O que acontece? Como eu sabia onde é que ficavam as galetas, fui bem rapidinho e preenchi o vinho e também a água, e foi tudo bem rápido, as questões. Então, o que acontece? Vocês chegarem, vocês têm que prestar atenção nessas coisas antes. Se o cálice está, onde é que está o cálice, onde é que está a âmbula, e também minha falta que aconteceu foi justamente a falta de comunicação, porque como eu cheguei um pouco bem atrasado, eu estava lavando roupa, o que acontece? Eu não me comuniquei com as pessoas que iam levar os objetos sagrados. Aí o que acontece? Eles só levaram o quê? Só levaram a oferta. Então vocês têm que prestar nesse pequeno aspecto também, certo? Mas eu acho que a maior parte que os padres me comunicam é justamente a questão de agilidade, tá certo? Então devemos ser um pouco mais ágeis e ficar um pouco atentos, certo? Alguém tem alguma colocação sobre serviço do altar? Sempre quando eu, na Cirolândia, ontem eu fui servir. Eu sempre, como só foi eu e Marcelo que eu servi ontem, eu fazia tudo que ele fazia. Sim, você fez só copiou, não foi as atividades que ele estava fazendo, né? Certo. Então, quando voltar, vamos tentar fazer mais vezes os ensaios das missas, tá certo? José e Ian, qual a comunidade que tu faz parte, José e Ian? Bela Vista. Você sente alguma dificuldade no serviço do altar? Não. Pronto. Pois então é isso, né? Então você já sabe, né? Agilidade e prestar mais um pouco de atenção e ter mais comunicação em relação ao serviço do altar. Não se envergonhe em perguntar,
a qualquer pessoa, seja o ministro, seja também a mim no PV, ou a Moisés no PV, que nós vamos tentar responder, ou então a Nunes. Vou tentar escalar vocês para servirem no rosário nesse tempo de festa, tá certo? Só vai ser em base de 3, 4, 5, 6, 7. Será só 7 coroinhas, só segunda-feira, porque o padre Carlos me pediu. Ele veio aqui em casa e disse assim: Yuri, tem como escalar alguns coroinhas para servirem na segunda-feira? Eu disse, tem. Aí foi, ele veio aqui e a gente fizemos a escala juntos, tá certo? Mas durante a semana vai ser apenas um coroinha e no máximo 2, certo? Nos finais de semana vai ser 2 coroinhas, tá certo? Porque como a igreja do Rosário é pequena, não vai ter como pegar e unir vocês lá em cima do altar. E também por causa da aglomeração, certo? Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém quer mais perguntar alguma coisa? E aí, Luiz, sente-se alguma dificuldade no serviço do altar? Não. Aqui na Bela Vista, Bela Vista nós servimos assim: um cerimoniário e 2 coroinhas. Certo. Um cerimoniário e 2 coroinhas. Ainda se considera um pouco muito, né? Em relação à quantidade de pessoas no altar, né? Mas sem problemas. O distanciamento é bom. Se está tendo distanciamento e está usando o uso de máscara e álcool gel, então é importante. Outra coisa que eu já ia me esquecendo, a todos os coroinhas. Todos os coroinhas cerimoniários. Quando vocês forem servir, se algum dos leitores forem falar ou for cantar no microfone do ambão, já reserve logo o álcool gel, porque o padre quase botou duro no cantor do salmo, que ele pegou e tirou a máscara e foi recitar o salmo. Aí o que acontece? Aí o padre olhou para mim e disse assim: pega o álcool gel e pega logo uma flanela e limpa aquele microfone depois, assim que ele terminar de cantar. E foi um pouco meio, assim, em relação a ele sabendo, foi um pouco meio constrangedor, né? Quando assim que acabou, eu fui logo pegando o microfone dele e fui limpando, que o padre tinha ordenado. Mas mesmo assim, a gente deve manter o máximo de precaução possível, tá certo? Aí depois, quando eu terminei de limpar, aí fui pegar o álcool, fui limpar as mãos. É meio constrangedor. Aí depois a pessoa que assim que recitou o salmo, tem que pegar o microfone, limpar o microfone do começo ao fim e dar para outra pessoa. Então, espero que vocês tenham compreendido. Como eu já falei, novamente eu repito, vou disponibilizar para vocês a plataforma de Kahoot, kahoot.com. Depois vai ser uma dinâmica bem legal para vocês. Vai ser perguntas e respostas. Vai falar sobre um pouco objetos sagrados, sobre vestes sagradas. E vai ser umas questões bem legais. Esperem fazer em grupos. E depois eu vou disponibilizar para vocês do formulário do Google, tá certo? Para vocês cada vez mais se capacitarem, cada vez mais vocês buscarem conhecimento e qualquer coisa, se vocês se tirem alguma dúvidas em relação ao serviço do altar, me procura no PV, tanto a mim quanto a Moisés, que vamos estar disponíveis, tá certo? O próximo encontro vai ser mais bom, que eu vou conversar com o padre Carlos para tentar dar um pouquinho da palavra dele para nós, tá certo? Sábado que vem. E nos outros sábados eu tento trazer mais informações para vocês, tá certo? Então, muito obrigado pela participação de Nunes, por nos ajudar nesse encontro dos coroinhas. Que Deus e Nossa Senhora ilumine cada vez mais Nunes e a todo o pessoal da Macaúba. Meu grande abraço a Macaúba, a Bela Vista e a Cirolândia. Muito obrigado a todos vocês, tá certo? Por vocês estarem fazendo parte. Eita, e hoje é o aniversário de Padre Carlos. Obrigado, quem disse sou eu, a todos vocês, tá certo? Então vamos encerrar o nosso encontro.
Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer a Deus por mais um encontro. Em agradecimentos ao pessoal da Macaúba, a Nunes, a Leila, a Laura e ao pessoal da Bela Vista, José Ian, Jefferson, Luiz e a todos vocês. E também em agradecimento a Marcelina, que é da Cirolândia, né? Que Deus possa iluminar cada um de vocês e que nós possamos prosperar cada vez mais no grupo dos Coroinhas. E se um de vocês, se algum de criança, vocês me perguntar aqui como se torna coroinha, para comunicar a qualquer um dos coordenadores, seja a mim, seja aí da Bela Vista, que já estou de Geilson, né? Da Macaúba. Quem é o coordenador da Macaúba aí? Nunes, por favor. Ramira. E também ao da Cirolândia, que é... Eu esqueci da Cirolândia. Ele vai me matar. A Manuel, tá certo? Comunica para poder a gente tornar mais unido esse grupo dos coroinhas e cada vez mais prosperar um pouco com a quantidade de coroinhas, que ainda está se tornando muito pouco. Tá certo? Alguém vai querer colocar alguma intenção no que vocês vão querer rezar, além da pandemia? O fim dessa pandemia, que eu vou rezar também. Vocês querem rezar por quem? O Pai Nosso e a Salve Maria. Pelos doentes. Por Gorete, principalmente. Pelos padres. Pelos doentes que estão com Covid-19. Certo. Mais alguém? Pelo Santo Padre o Papa. Pela conversão dos pecadores, pelos doentes. Mais alguém vai querer rezar? Vou rezar por todos vocês para que Deus ilumine cada vez mais a vocês, para que Deus ilumine cada vez mais e que vocês possam cada vez mais, como no Evangelho de hoje, cada vez mais Deus possa instruir cada vez mais, capacitando cada um de vocês para que vocês possam perseverar nesse serviço dos coroinhas. Então vamos rezar esse Pai Nosso e Ave Maria e vamos rezar também por por todas as famílias que perderam os seus parentes pela Covid-19 e que não puderam fazer um sepultamento digno, né? E rezar também por todos esses políticos. Nós estamos nos aproximando do tempo de eleição, né? Para que Deus nos ajude a escolher um bom representante do povo, né? Então vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. São Tarcísio, rogai por nós. Estivemos e permaneceremos reunidos pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.